A história de hoje começa com um número, 288. Um número que agora não significa nada, mas eu te prometo que até o fim desse vídeo ele vai fazer sentido. Esse número eu descobri no meio de centenas de páginas. Páginas de um documento difícil de ler. Um documento chato até, mas ao mesmo tempo importante. Eu tô falando disso aqui, o relatório anual da Vale, a mineradora que tá por trás de quase tudo no Pará. A Vale patrocina os cantores que a gente gosta, os museus que a gente visita, os filmes que a gente vê, as universidades onde a gente estuda e os parques onde a gente passeia. E patrocina também, claro, a COP30. Sim, porque a Vale considera a COP uma grande oportunidade para dizer para o mundo que ela está muito preocupada com a crise climática. Uma crise, aliás, produzida principalmente por empresas como ela. Mas a Vale diz pra gente que ela está fazendo a parte dela. Só que nesse vídeo eu vou mostrar para você que esse discurso não resiste à simples leitura dos relatórios que a própria Vale publica. Como todos os executivos de todas as empresas do capitalismo, os executivos da Vale dormem e acordam todo dia pensando só em uma coisa: como aumentar o lucro dos acionistas. É claro que é impossível conciliar essa busca irracional por lucro, que é a alma do capitalismo, com a necessidade de preservar a natureza. Quando a ONU criou o conceito de COP, a ideia era reunir empresas e governos para que juntos eles decidissem o que eles poderiam fazer para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Mas 29 COPs depois, não é exagero dizer que essa ideia fracassou de maneira vergonhosa. O planeta não só está mais quente, em 2024 a gente teve o ano mais quente da história, como a gente muito em breve vai chegar num ponto em que a vida, como ela é conhecida hoje, vai simplesmente ficar inviável. E mesmo assim, empresas como a Vale se recusam sequer a questionar o motor de toda essa destruição, que é esse impulso irracional e autodestrutivo de produzir e acumular cada vez mais riquezas. Em vez disso, essas empresas insistem em campanhas de marketing que tentam colocar a responsabilidade da crise climática, veja você, na gente. Sim, eu e você é que temos que repensar o nosso padrão de consumo. Mas quando você olha os números, a verdade aparece. Em 2023, a cidade de Belém, que tem 1.400.000 habitantes, emitiu cerca de 1,5 milhão de toneladas de gases do efeito estufa. Agora, sabe quanto a Vale emitiu no mesmo período? 458 milhões de toneladas. A Vale emite mais carbono do que todo o estado do Pará. E olha que boa parte das emissões do Pará são da própria Vale. Sim, uma única empresa que está no Pará há mais de 40 anos, cavando, destruindo, minerando, poluindo, ameaçando comunidades tradicionais, usando uma quantidade gráfica de água para produzir essas pelotas de ferro e vender para a China, essa única empresa emite 288 vezes mais carbono do que uma cidade como Belém. E por incrível que pareça, isso está aumentando e não reduzindo como a Vale quer fazer parecer. Em 2024, a Vale emitiu 8 milhões de toneladas a mais do que em 2023. A Vale diz que reduziu as emissões diretas e indiretas desde 2017. Mas se você olhar o histórico, você vai perceber que essa redução foi absolutamente irrisória, ridícula até, se você comparar com a gravidade da emergência climática. 288 é um número que mexe comigo, porque ele mostra que qualquer atitude individual que eu possa querer fazer para pelo menos sentir que eu estou fazendo a minha parte é completamente inútil, porque a Vale vai continuar emitindo carbono 288 vezes mais do que uma cidade inteira. Uma cidade, aliás, que pode desaparecer se empresas como a Vale não forem de alguma forma impedidas de continuar destruindo a Amazônia.